Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, o ambiente e a saúde da população. Água e saneamento básico. O ambiente e a saúde da população. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive em grandes cidades. Mas muitas vezes eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações. Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e riachos sejam canalizados, ou seja, conduzidos para dentro de grandes canais ou tubos que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Veja as figuras a seguir. Aqui nós temos duas imagens na cidade de São Paulo, do Rio Pinheiros, tá? A imagem A é de 1930 e a imagem B é de 2016, tá? Eu gostaria que vocês observassem as duas imagens, é o mesmo rio, tá? O que aconteceu? Vamos lá. Observe as fotos do Rio Pinheiros em 1930 e em 2016. Como era o curso desse rio antes de sua canalização? Então, olha na imagem A, olha o desenho do rio, como que era. Ele era todo sinuoso, né? E hoje, olha ali na letra B como é que ficou o curso do rio. Ainda sobre as fotos, responda como ficou o curso do Rio Pinheiros depois de sua canalização. Olha lá a diferença, né? Ele deixou de ser sinuoso e passou a ser reto, né? Você sabe se na cidade em que você mora existem rios e riachos canalizados que correm sobre as casas e as ruas, como no detalhe da imagem B? Aqui na cidade de Sertãozinho, a nossa água chega às nossas casas e ela é retirada através de lençóis subterrâneos, tá? De aquíferos e não de rios. Mas existem muitas cidades no Brasil que recebem a água diretamente dos rios, tá? Você acha que a água que usamos em nossas casas vem dos rios canalizados? Se não, de onde você imagina que ela vem? A professora acabou de responder a pergunta, né? Ela vem de lençóis subterrâneos, né? E eles fazem os reservatórios, tá? Existem bombas ali que retiram a água lá do subsolo e para poder chegar até a nossa casa. Então, na cidade de Sertãozinho, em vários lugares da cidade, em vários pontos da cidade, nós temos esses lençóis de água, de onde a água é retirada, bombeada, tratada, até chegar na nossa casa como uma água potável. Água e saneamento básico. Antes de falarmos sobre o saneamento básico, só queria relembrar que existem na cidade de Sertãozinho vários poços artesianos, né? Onde é retirada a água lá do subsolo, né? O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações o tratamento da água, a coleta de lixo e do esgoto e o tratamento do esgoto coletado. No Brasil, o saneamento é um direito dos cidadãos. Veja, aqui na nossa cidade de Sertãozinho, nós somos privilegiados. Por quê? A nossa água é boa, ela é uma água própria para ser consumida, é uma água potável, né? E nós temos o saneamento básico na cidade de Sertãozinho inteirinho, né? Temos o tratamento da água, tem a coleta de lixo, tem essa questão do esgoto também que já está sendo tratado, tá?
E só que isso não é igual no Brasil. Existem muitos e muitos lugares do Brasil que não tem saneamento básico. A água não é própria para consumir, não existem encanamentos que chega a água lá dentro dos cômodos da casa, como na nossa, sabe? E é muito triste. O esgoto, ele fica a céu aberto, ele fica próximo dos rios que passam ali, de onde eles retiram a água. Então, essa questão do saneamento básico é uma questão ainda muito triste no Brasil, sabe? Porque muitos lugares as pessoas sofrem, não têm direito a uma água limpa, potável, cuidada para pelo menos ser consumida, né? E fazer a comida, os afazeres domésticos, etc, né? E nos locais sem o saneamento, as pessoas sempre estão doentes. Por quê? Porque elas fazem uso de uma água que não é própria, não é limpa para ser consumida. Fica próximo de esgoto e isso causa disenteria e verminoses, né? Que são as viroses e os vermes que a criança passa a ter no intestino e não é uma criança saudável, né? Isso causa vários sintomas horríveis, como vômito, diarreia e outros. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, com o lixo e com o esgoto contaminado. Então, o esgoto é tudo que junta, de que sai da nossa casa, da torneira do banheiro, da pia, lá do vaso sanitário que você dá descarga, tudo isso é jogado e vai embora. Na nossa casa nós temos tubos que chegam trazendo a água limpa e temos tubos que levam a água suja. Então a água limpa e o esgoto não se misturam, mas em vários lugares do Brasil isso acontece, entendeu? É muito triste essa situação ainda. De onde vem a água que usamos? Nós já acabamos de falar. A água pode vir de rios, de riachos, de mananciais, de açudes, tá? E ela pode vir dos lençóis subterrâneos. Então, eu posso ter tanto água acima do solo, como água abaixo do solo. E já disse que na cidade de Sertãozinho, são retiradas de lençóis de água através dos poços artesianos, que tem em vários lugares da cidade, tá? E a água chega até a nossa casa. Número 1. Imagine que em uma cidade não há coleta de lixo, nem tratamento de água e esgoto. Letra A. O que isso poderia acarretar para a saúde da população dessa cidade? O que poderia ser feito para resolver esse problema? Então vamos lá. Poderia acarretar problemas de saúde, doenças, como fala no texto, né? A disenteria e as verminoses. As crianças ficam doentes. E os habitantes da cidade, por exemplo, poderiam cobrar do poder público, né? Dos governantes, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, a implementação de medidas de saneamento básico, como a coleta de lixo e o tratamento da água e esgoto. E isso lá na Constituição está escrito que é um direito do cidadão. Mas nem sempre, como nós já vimos isso antes, nem sempre a lei é cumprida. O caminho da água começa na captação, que pode ser superficial ou subterrânea. A superficial é feita nos rios, lagos ou represas. Já a subterrânea é efetuada por meio de poços artesianos. Em seguida, a água vai para as estações de tratamento, onde passa por modernos processos como a desinfecção, como oxidação e correção de pH. Depois de tratada, a água é armazenada em reservatórios. Para chegar até sua casa, a água passa pelas redes de distribuição por diversos canos sob as ruas da cidade, as chamadas redes de distribuição. A Copasa realiza um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento e segue exigências legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O caminho da água até sua casa.
Aqui na página 64, nós temos um modelo de estação de tratamento de água. Então, para que serve essa estação? A água sai lá do rio ou do lençol subterrâneo. E ela precisa desse passo a passo para poder se tornar uma água potável. O que é uma água potável? É uma água própria para ser consumida, uma água boa para beber, tá? Então, aqui vamos lá, no número 1. A água é retirada do manancial, ou do rio, ou do riacho, ou do lençol subterrâneo, de uma represa e é levada para a estação de tratamento de água. No caminho, 2, atravessa grades que impedem a passagem de materiais maiores, como galhos, folhas, né? 3, a água é misturada com produtos químicos, como cloro, para eliminar os micro-organismos que causam doenças. 4, para a retirada de sujeiras menores, a água recebe produtos químicos e passa por filtros, né? Vai ser filtrado toda a sujeira que ainda se encontra, tá bom? No 5, já filtrada, a água recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos, acabar com os bichinhos causadores das doenças. Nessa etapa também pode haver a adição de flúor, né? Que é uma substância importante na prevenção das cáries. 6, a água vai para reservatórios e é então distribuída para as casas, escolas, prédios e hospitais. 7. Ao chegar ao destino, a água geralmente fica armazenada em caixas d'água até ser utilizada. Geralmente, essa caixa d'água fica em cima da casa, ok? Número 2, o que pode ser retirado da água no passo 2 da figura acima? Então, vamos lá, no passo 2. No caminho, atravessa grades que impede a passagem de materiais maiores, como os galhos, que tem muitas folhas. Então, aí você já consegue responder a questão número 2, tá? Até a próxima aula, um abraço!